O Bom Dia MS agora destaca o assunto escolhido pela internet na enquete da semana. Quase 50% das pessoas escolheram o tema Como identificar precocemente o problema de visão nas crianças. Há vários sinais que os próprios pais podem perceber desde cedo. Aliás, quanto antes diagnosticado o problema, maiores as chances de uma melhora na visão. Veja na reportagem. É lindo ver a alegria das crianças em sala de aula. Mas e quando o aluno enxerga assim? O processo da escrita, ela tem que visualizar para então fazer essa reprodução. Se ela não tem clareza nesse foco dela, isso está comprometendo o seu aprendizado. Pode não aprender a ler. Pode não aprender a ler, pode não aprender a escrever. Quando a criança nasce com alguma dificuldade para enxergar, ela cresce enxergando pouco porque sempre foi assim. Acha que o mundo é desfocado. Tudo começa a mudar quando essa criança é matriculada em uma escola. É aqui, na sala da alfabetização, que essas crianças têm o primeiro contato com as letras, com o mundo do conhecimento. Começam a juntar essas letrinhas para aprender a ler e escrever. E é exatamente nesse momento que os problemas de visão se acentuam. O papel do educador é fundamental. Hoje, 1 em cada 5 crianças em fase escolar tem algum tipo de problema na visão e a família nem sabe. Quanto antes cuidar, melhor, para evitar que lá adiante, no ensino médio, a dificuldade em enxergar comprometa o aprendizado. Mas quais são esses sinais de que uma criança não está enxergando direito ou tem algum problema na vista? Se ele trombar muito na parede, se ele puxar muito as coisas muito próximo. Então, prestar atenção nisso. Olhinhos, se eles são paralelos ou se eles se entortam. Se ele olha de lado, se ele tem sensibilidade ao sol, se ele sai no sol e espirra. Tudo são patologias, são sinais que devem procurar um oftalmologista. Olhar os parentes também é um bom começo. Se alguém na família tem doença nos olhos, enxerga pouco, pode ser sinal de que as crianças herdaram esse problema. Lucas tem 2 anos e enxerga bem de longe, mas de perto, olhem só como ele aproxima o objeto para ver os detalhes. Ou então muda o ângulo da cabeça, como se estivesse buscando o foco daquele objeto. Esse chorinho é um denguinho de criança que não gosta de ser incomodada, mas ele tem de fazer sim a consulta. A avó operou um dos olhos, tinha mais de 20 graus de miopia. Agora é a vez de saber se o pequeno Lucas também tem. O ideal, segundo os especialistas, é trazer a criança ao médico logo que os pais ou responsáveis observarem algum tipo de alteração nos olhos. E mesmo se os filhos não têm nenhum sintoma de dificuldade para enxergar, devem ser levados ao oftalmologista lá pelos 3 ou 4 anos. O olho da criança desenvolve até os 7 anos de idade. Ele vai se aprimorando, ele vai focando a imagem. Com 3, 4 anos, se detectar algum problema, você pode corrigi-lo com grau e esse olho aprender a enxergar perfeito até os 7 anos de idade. O olho humano é um sistema complexo. Essa lente aqui é o cristalino, tem mais ou menos uns 20 graus. A retina é essa folhinha transparente, finíssima, com muitas células nervosas. O vítreo é essa camada transparente, gelatinosa. É como se fosse um filme que capta a imagem. Os irmãos Kelvin e Kaique vieram de Minas Gerais para se tratar em Campo Grande. Eles nasceram com um problema na visão que só foi diagnosticado na fase escolar, aos 5 anos de idade. Kelvin usa um óculos com 10 e 8 graus. Kaique precisa de lentes com 4 e 8 graus. A professora passava na lousa e eu tinha que levantar e na lousa ver a palavra e voltar a escrever no caderno. Eu ia sentar como os outros alunos, daí ficava ruim. Daí a professora tinha que pôr pertinho da lousa para enxergar, né? Depois, quando acabou o ano, ela foi falar para minha mãe. Dr. Belgival Wagner explica que a ciência avançou muito na oftalmologia e se a criança tiver um diagnóstico precoce antes dos 7 anos, é possível tratar e até afastar os riscos de cegueira. O olho de Kelvin está assim, com catarata, o cristalino opaco e fora do eixo, mais baixo que normal. O cristalino deles
foi formado e não desenvolveu na posição correta, ou seja, ele tem uma subluxação de cristalino. Hoje, ao nascer, pelo SUS ou em hospitais particulares, é possível fazer no bebê o teste do olhinho, que já detecta qualquer problema na visão. Mas existem doenças congênitas que afetam todo o sistema oftalmológico. Imagine uma criança que nasce e não consegue enxergar, perceber as formas, conhecer as cores, conhecer o mundo ao seu redor. Tem baixa visão ou é cega. Pode até parecer uma sentença de uma criança que vai crescer sem aprender a ler, escrever, sem poder interagir. Só que não é assim. Aqui, olha, é a sala da intervenção precoce. Para cá podem vir crianças desde muito cedo, né? A partir de que idade, Raquel? De 0 a 3 anos e 11 meses. O setor de intervenção precoce é focado nessas crianças, nessa faixa etária, né? Então, a criança chega, nós fazemos uma avaliação para a gente detectar se ela tem algum atraso no desenvolvimento. Quando vem a idade escolar, é hora de usar a tecnologia para ajudar essas crianças. Muitas pessoas consideradas cegas na vida adulta tiveram baixa visão na infância. E é nessa hora que entram os estímulos de recuperação visual. O livrinho colorido, cheio de texturas diferentes, estimula os pequenos a enxergar com os dedos. Eles aguçam o toque, aprendem a identificar objetos, diferenciar materiais, até ter os primeiros contatos com os 64 caracteres que compõem o sistema Braille. 80% das pessoas com deficiência visual apresentam baixa visão. Só 20% são realmente cegas. A partir do momento em que a gente dá condições para que ela se desenvolva, mesmo enxergando um pouquinho só, a tendência é que ela se torne um adulto independente, que ela consiga êxito nas atividades laborais, nas atividades escolares. Então, eu acredito que abre-se uma série de oportunidades. Thelma nasceu com retinose pigmentar. A degeneração na retina, com o passar do tempo, evoluiu para a cegueira. Mas isso não a impediu de realizar sonhos. O computador com o programa para deficiente visual fala com ela e auxilia na digitação. E ela também domina a leitura em braille. Aprendeu aqui no Instituto Sul-Mato Grossense para Cegos Florivaldo Vargas. Hoje, centenas de pessoas se tratam, desde bebês a adultos. A criança adquire técnicas e comportamentos que ela vai vivenciando no dia a dia, que a cegueira já não é mais um limite. Ela passa a conviver com tranquilidade e ter a tua formação desde a educação infantil, nesse processo de inclusão que nós temos que fazer, até o ensino superior, até a profissionalização, enfim. O Instituto atende a todos de graça e ainda auxilia as famílias a se adaptar à realidade de quem não consegue enxergar o mundo com tanta nitidez. Pois é, como a gente viu aí na reportagem, a sensibilidade do professor é fundamental para poder perceber possíveis problemas de visão nas crianças.